Saudações, caro internauta, bem-vindo a mais uma edição do Viver com Saúde, o programa que traz informação de qualidade para melhorar a saúde dos angolanos. Hoje, damos continuidade à série sobre a cólera, abordando o papel dos mercados locais na disseminação ou controle da doença. Para isso, conversamos com o Dr. Celestino Teixeira, clínico geral e epidemiologista de campo. Antes da entrevista, lembre-se de acompanhar a resenha desportiva, Economia e Análise e Conversas Livres, programas que trazem conteúdos importantes para o dia a dia. Agora, acompanhe a entrevista. Doutora, o tema da rubrica Viver com Saúde hoje é sobre o papel dos mercados locais na disseminação da cólera. O doutor pode nos dizer de que forma os mercados podem contribuir para a propagação, a disseminação da cólera no país? Bom, falar em mercados, estaríamos a olhar para um aspecto importante no controle de uma doença, que são os focos de infecção. A nível dos mercados, além do problema do saneamento básico, que é a questão da recolha adequada de lixos e dejetos, também nesses mercados há associado a águas paradas. Portanto, estas são, vamos dizer, as duas principais fontes em que, se houver contaminação por fezes de pessoas infectadas com o micróbio da cólera, que é o Vibrio cholerae, estes locais podem comportar-se como locais de risco para a propagação da doença. Doutor, e quais são os principais problemas sanitários encontrados nos nossos mercados que podem aumentar o risco da doença? Bom, o primeiro aspecto que há a referir é o acumulado de lixo a nível dos nossos mercados. Portanto, quer seja por restos de comidas, quer seja por restos de objetos, aquilo que é vendido no mercado, tudo isso acumulado constitui lixo. E, infelizmente, associado a isso, porque às vezes nos mercados não há locais adequados para as pessoas, por exemplo, quartos de banho ou latrinas, muitas das vezes há o risco das pessoas defecarem ao ar livre. E associado também a isto é a existência de lagoas e águas paradas. Imagine, o lixo, os dejetos das pessoas que defecam ao ar livre associado a águas paradas. Essas águas podem ser contaminadas com o micro-organismo causador da cólera e aí ser um ponto de partida para a propagação da doença. Por quê? Porque, por exemplo, as moscas poderão sair do lixo para os alimentos. Imagina, as pessoas normalmente fazem a venda de alimentos e não tapam. E nós compramos muitas das vezes essas comidas. As moscas poisam nesses alimentos, saídas de dejetos contaminados, e esses alimentos são contaminados. Infelizmente, aí começa a propagação por via alimentar. Por outro lado, as águas paradas. Muitas das vezes as pessoas não têm locais adequados para recolher água para beber e, se eventualmente o fazem, não tratam essas águas. Essas águas são contaminadas e a água passa a ser também um meio de propagação da doença. Portanto, a coabitação lixo, águas paradas, dejetos ao ar livre é, vamos dizer, foco importante de infecção e de propagação da doença a nível dos mercados. O doutor falava sobre a qualidade da água, não é? E essa qualidade da água e manuseio dos alimentos são fatores críticos nesses locais. Quais são os maiores perigos relacionados ao consumo de alimentos vendidos em condições inadequadas? Antes de falar dos alimentos, ia mesmo falar da água. Alguns desses mercados até têm água canalizada. Uhum. O grande problema é onde que esta água é acondicionada depois. Os utensílios que as pessoas usam para a recolha da água, baldes, copos, etc., estão realmente limpos, adequados para ser usados. Esta água da torneira
é água potável, mas se mal acondicionada deixa de o ser e passa a ser um meio de transmissão. Por outro lado, às vezes o sistema de distribuição da água podem estar danificados e haver a contaminação da água da rede normal com água contaminada e, infelizmente, também por essa via transmitir-se a doença. Em relação aos alimentos, como eu fiz referência, o facto de, por exemplo, não estarem bem acondicionados, vamos supor, por exemplo, não estão tapados, possibilidades das moscas pousarem. Por outro lado, não sabemos se quem preparou tem higiene adequada para tal. Vamos supor que quem prepara esses alimentos ou quem vende esses alimentos, verduras, frutas, por exemplo, se não higienizar as mãos e se eventualmente esta pessoa for portadora do micróbio que causa a doença, pode transmitir aos seus clientes. Se estes alimentos, por exemplo, vamos supor que sejam mariscos, se não forem bem cozidos, porque os mariscos podem estar contaminados por o vibrião da cólera, que é o agente causal, vive muito naquelas zonas entre o mar e o rio, que são os estuários, não é? E aí vivem mariscos, peixes, etc. Se estes animais marinhos não forem bem cozidos, também podem ser uma fonte de transmissão. Portanto, estaríamos a falar dos próprios alimentos, estaríamos a falar da eventual falta de higiene da pessoa que vende, e tudo isso vai contribuir para que haja a transmissão e a propagação da doença. Doutor, falando um bocadinho sobre soluções e boas práticas, que tipo de regulamentação sanitária existe para os mercados e será que essas normas são aplicadas com eficiência? Bom, diante do surgimento de um surto, as medidas até começam a ser preparadas antes do surgimento dos surtos. Normalmente, essas doenças são chamadas doenças sazonais e já sabemos mais ou menos as épocas do ano que podem surgir. Por exemplo, período abril, outubro, período dezembro, janeiro, são períodos críticos, não é? Antes do surgimento, é necessário que se comece a trabalhar na questão do fornecimento de água potável, né? Água em quantidade e qualidade. É necessário que se faça o saneamento básico do meio, quer dizer, recolha e deposição adequada de lixo e dejetos, não é? E também deve haver já a questão ligadas à informação e comunicação de risco, quer dizer, informar as pessoas do risco do surgimento da doença. Diante de um surto como este que está a ocorrer nesse momento, que começou no dia 7 de janeiro, estas medidas têm que ser redobradas. Aí, normalmente, o Ministério da Saúde despoleta aquilo que é a resposta ao surto, que começa pela aplicação do seu plano de contingência, e esse plano de contingência tem toda uma série de ações com vistas a dar uma resposta adequada ao surto. Infelizmente, ainda estamos numa fase em que ainda há propagação da doença, daí que ter começado em Luanda e já haver casos notificados em outras províncias. Portanto, as medidas inicialmente são estas. Antes do surto, começar-se a trabalhar na eliminação de dejetos, água potável, e depois do surgimento do surto, a aplicação do plano de contingência com todas as atividades que são necessárias. E outro aspecto, são aspectos tão vários que é necessário que haja intervenção multissetorial, não só o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, Energia, Águas, Educação, todos e outras estruturas devem estar preparadas e a trabalhar nessa aplicação desse plano de contingência. Com relação à higiene e à manipulação dos alimentos, na sua opinião, doutor, como é que os vendedores, o que é que eles devem fazer para evitar a propagação da cólera? A primeira recomendação que nós passaríamos para os responsáveis dos mercados é disponibilizar locais para a higienização
das mãos, para lavar, disponibilizar água e sabão para lavar as mãos. Esta primeira medida já é muito importante. O outro aspecto, além da higienização, da higiene pessoal, que é em relação às mãos, é a higienização por altura da preparação dos alimentos. As pessoas que vendem comidas devem também, antes de preparar os alimentos, lavar as mãos para não contaminar esses alimentos. As pessoas que vendem esses alimentos devem também lavar as mãos para não transmitirem a doença. E ter o cuidado de acondicionar bem esses alimentos. Cozer bem, e além de cozer bem, esses alimentos devem ser tapados, não devem estar expostos. O que o doutor acha que se deve fazer para garantir que a água utilizada nos mercados seja segura para a preparação dos alimentos e a higienização, não é, do espaço e para o seu consumo também, a água? Bom, outra vez chamar a responsabilidade de quem dirige os mercados, não é? Porque se tiver água canalizada, é necessário que esta água canalizada, e se tiverem reservatórios, que esses reservatórios estejam adequados, estejam limpos. Se não tiver água canalizada e receberem água de caminhões cisternas, ter-se o cuidado de fazer a desinfecção com o hipoclorito de sódio, né, para eliminar os micróbios. Isso em relação à água. Em relação aos alimentos, a recomendação é simples. Primeiro, a higiene adequada de quem prepara. E depois, a questão do acondicionamento. Portanto, os responsáveis dos mercados têm que, não digo criar equipes, mas devem passar essas informações aos utentes e os vendedores dos mercados, no sentido de não ser o mercado mais um ponto das pessoas contraírem e ser um ponto de disseminação da doença. Sabemos que tanto as autoridades como a população têm uma grande responsabilidade neste processo. Gostava que o doutor falasse um bocadinho, que reforçasse, não é, com relação à responsabilidade que os comerciantes devem ter para a prevenção da cólera nos mercados. Eu acho que não é correto, por exemplo, alguém que vende determinado produto e permita que restos destes produtos fiquem expostos no local em que a pessoa vende. Por exemplo, se eu vendo frutas, vendo qualquer outro produto, é necessário que depois da venda, não é, que se faça a recolha desse lixo. Esse é o primeiro, acho que é a primeira responsabilidade dos comerciantes, é manter o local em que vão trabalhar higienizado. Esse é o primeiro aspecto. E as autoridades, inspeção de saúde e outros órgãos de saúde, devem acompanhar ou orientar para que estas medidas sejam cumpridas. A recolha de lixo, a recolha e eliminação adequada de lixo, né? Recolher e levar para sítios adequados. E garantir a existência de casas de banho ou latrinas, porque se não houver, infelizmente, o que acontece é que em qualquer parte as pessoas vão eliminar aquilo que são as suas necessidades fisiológicas. Não pode ficar ao ar livre. Então é importante que estas instituições trabalhem no sentido de ter quartos de banho ou latrinas nesses mercados. Mas esses quartos de banho e latrinas também têm que estar limpos e tem que se fazer a desinfecção desses locais. Porque ter só o quarto de banho e o quarto de banho não estar higienizado, tem que ter quartos de banho e limpos, higienizados para serem usados. Estamos a falar de comerciantes, mas agora falando um bocadinho sobre o papel dos consumidores, qual é a contribuição deles nesse processo, como é que eles devem evitar a propagação da cólera ao fazerem as suas compras? Bom, o primeiro aspecto em relação aos utentes é que
o utente poderá ser também um potencial portador e transmissor da bactéria. Ou seja, quer dizer que a orientação da higiene pessoal é fundamental também para o utente, porque o utente, se tiver as mãos contaminadas, poderá, eventualmente, ao manusear frutas e legumes, antes de comprar, as pessoas têm tendência de manusear. E essa pessoa, esse utente, se for portador do micróbio, poderá contaminar estes alimentos. Então, a primeira preocupação com os utentes também é a questão da higiene. Lavar as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel. É a primeira recomendação para os utentes. E também há o problema dos utentes não encontrarem a disponibilidade dos quartos de banho, etc., nestes mercados, que também os utentes vão ter o mesmo comportamento dos comerciantes, poderem defecar ao ar livre. Portanto, o risco do utente fazer o mesmo, não é? Então, a primeira questão com os utentes é a sua higienização, para que, se ele for portador, não transmitir a doença. E é claro que o utente tem que exigir que lhe seja fornecido alimentos em condições seguros para serem usados. Exigir mesmo que sejam tapados, etc, etc. Doutor, falando um bocadinho sobre as soluções a longo prazo, o que é que o governo e as autoridades sanitárias devem continuar a fazer para melhorar as condições de higiene nos mercados locais? A primeira recomendação é que todo este processo de distribuição de água potável, recolha e saneamento do meio ambiente, evitar, se houver aglomeração de pessoas, ter condições para as pessoas higienizarem as mãos para não haver transmissão, etc. Todas essas medidas é importante que comecem a ser implementadas antes do surgimento dos surtos, não é? Para que durante e após os surtos, não é, se continue a implementar essas ações, porque não adianta nós implementarmos essas ações antes e durante, e após os surtos deixarmos de o fazer. Significa que, quando chegar a próxima época, as pessoas estão em risco novamente, e como não estamos preparados, podem surgir casos, porque é difícil saber quando é que um caso entra para a comunidade. O problema é como controlar a propagação dos casos. Para controlar a propagação é ter em conta esses fatores que eu fiz referência, que são tais fatores sociais ligados à saúde: distribuição de água potável, recolha de lixo, habitações adequadas, higiene individual e coletiva adequada, eliminação de águas paradas, evitar de ficar ao ar livre. Todas essas medidas devem ser já implementadas e informadas à comunidade, no sentido de antes, durante e após os surtos tem que se implementar, não fazê-lo só durante. Doutor, então, para finalizar, de um modo geral, que mudanças estruturais poderiam ser implementadas para garantir que os mercados deixem de ser pontos de risco para a disseminação da cólera? Eu acho que, de algum modo, em algumas artérias da cidade e em alguns mercados, acho que já têm estado a ser implementadas algumas ações. Eu estive a ver uma reportagem no mercado do 30 da nova província de Icolo e Bengo, em que se fez a recolha de lixo numa área muito extensa daquele mercado. Portanto, esta já é uma medida importante, a recolha do lixo nestes mercados. E é lógico que vai-se a fazer a recolha e a eliminação adequada deste lixo. Se as estruturas tiverem possibilidades de colocar, se não conseguirem construir quartos de banho, mas pelo menos colocar latrinas e garantir que essas latrinas estejam
haja condições de higienização e desinfecção dessas latrinas, seria ótimo que as autoridades fizessem isso. Digo autoridades do município e a administração dos próprios mercados. E não deixar de se passar informação sobre esta e outras doenças. Neste momento estamos a falar da cólera, mas além da cólera como doença diarreica, há outras doenças, há outros agentes que também causam diarreia. Então, eu acho que é importante também que a nível dos mercados se afixem cartazes para passar informação sobre a doença, como evitar, e além da fixação de cartazes, nós temos os ADECOS, que são agentes comunitários, não é? Que também possam ser envolvidos no sentido de trabalharem na mobilização das pessoas que frequentam os mercados, quer utentes, quer os que funcionam ou que trabalham nos mercados. Doutor, muito obrigada por aceitar dar voz ao nosso programa Viver com Saúde. Eu é que agradeço a oportunidade que me foi dada e esperamos que cada uma dessas gotas que nós fazemos, né, sirva para melhorar aquilo que é a resposta a este surto e eventualmente outros que possam surgir. Dr. Celestino Teixeira, muito obrigada pelas informações valiosas. Como disse Agostinho Neto, a segurança é uma necessidade básica para o desenvolvimento de qualquer nação e garantir higiene e saneamento nos mercados é essencial para proteger a saúde pública. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos na próxima edição do Viver com Saúde. Até lá, cuide-se bem. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.